né, pelos interesses do Estado e desses grupos econômicos. Edgar, como a gente pode explicar esse caso que você acabou de falar, da questão da participação dos Estados Unidos, né, em conflitos no Oriente Médio, né? A gente vê que o Gaddafi chegou ao poder após uma revolta também, mas uma revolta pacífica, não houve derramamento de sangue, assume poder isso há 40 anos. É um bom tempo, mantém um relacionamento interessante para os Estados Unidos e para a Líbia, para ele no caso, não para o país. O Barack Obama, acho que há 2 ou 3 anos atrás, ele faz um pronunciamento à comunidade muçulmana, à comunidade árabe, no Egito, e coloca o presidente do Egito como um aliado político. E hoje os Estados Unidos é a favor dos revoltosos, da população. Como é que acontece? Como é que é a política externa nesse caso? Como é que pode mudar de opinião assim tão rápido? Então, não é uma questão, acho que talvez, de mudança de opinião. Eles estão preocupados com a sua situação na região. A situação dos Estados Unidos se complicou na região. Ela se complica. Então, com a queda, por exemplo, do Mubarak, em que aparece a Clinton, por exemplo, defendendo tal, não há como você, Estados Unidos, colocar-se contra um movimento popular, uma revolta, uma revolução popular. Então, o que os Estados Unidos estão tentando, ao meu ver, hoje, é se inserir nesse momento, nesse contexto, em que os seus interesses estão sob ameaça. Então, você corre o risco, por exemplo, de uma Tunísia, de uma Líbia, do Egito, de, nesse momento de revolução, de queda de um governo, de entre aspas, um vácuo de poder, assumirem grupos políticos que podem mudar a postura do seu país em relação aos interesses dos Estados Unidos. Então, o Mubarak era um esteio de tranquilidade para os interesses dos Estados Unidos. Qual é a crítica que eu acredito que os Estados Unidos façam? O Mubarak, 31 anos no poder, ele chega em 1981, ele atende aos interesses dos Estados Unidos, atende aos interesses dos seus grupos, mas não há uma distribuição de renda, não há um desenvolvimento econômico. Então, essa situação de pobreza gerou essa situação de insatisfação. É uma revolta popular, é uma revolução popular. Então, você começa a brincar de especulações. Grupos fundamentalistas. Grupos fundamentalistas, por exemplo, no Egito existe um grupo chamado Fraternidade Muçulmana. A Fraternidade Muçulmana assumiria esse poder? Né? Um governo com uma orientação mais religiosa, mais fundamentalista, um governo laico, a partir de lideranças ex-aliadas de Mubarak. Então, hoje existe uma sombra sobre isso. Não se sabe qual governo irá substituir Mubarak. E qual será a postura desse governo perante os interesses europeus e dos Estados Unidos. Edgar, você acredita na queda do presidente da Líbia? Olha, aí são suposições, conjecturas. Eu acredito na queda do Gaddafi, sim. A ONU agora, né, o Conselho de Segurança da ONU, né, permitiu a área de exclusão. A área de exclusão, uma conversa, ataque à Líbia. Tanto que países como China e Rússia, que têm o poder de voto de veto no Conselho de Segurança e que permitiram essa área de exclusão, mudaram sua postura. Né, porque perceberam que não é uma área de exclusão, é um ataque à Líbia. Né, o que se faz hoje, a justificativa, e ela tem um fundo de verdade, é evitar que o Gaddafi massacre os opositores. Quem são os opositores? A população líbia, que nesse momento se levanta contra ele. É uma guerra de governo contra o povo. Isso, né? Então seria uma justificativa humanitária. Um governo que sempre foi pária do Ocidente. O Gaddafi sempre teve uma postura de oposição aos Estados Unidos e Europa. Sempre teve uma posição de apoio a movimentos de resistência aos interesses europeus e americanos na região. Então a queda do Muammar Gaddafi para os Estados Unidos e para a Europa, ele é positivo. Ele é positivo, desde que seja substituído por um governo que tem uma postura de questões favoráveis a eles. Senão isso não interessa. Mas eu acho que entrou agora num processo que não tem mais volta. Então essa coisa de criar uma área de exclusão, na verdade, é atacar as forças oficiais do Estado líbio, fortalecer os insurgentes, os revoltosos, os revolucionários, a população. Não sabemos que líderes são esses, né? Mas o objetivo final pode não se assumir, mas é derrubar o Gaddafi. Tanto que existe hoje... Já existem até países da comunidade que não reconhecem mais a autoridade. Exatamente. Já se cria hoje uma espécie de um Estado paralelo, tenta-se dar uma legitimidade. A Europa já conversa com eles, então, com os insurgentes. Então, eu estou dando uma legitimidade a eles. Eu estou deslegitimando o Gaddafi. Então, hoje, nos bastidores, você tem algumas alternativas. O assassinato do Gaddafi, a morte do Gaddafi, né, a eliminação física do Gaddafi,
ou procurar dar um asilo político a ele, algum país oferecer asilo político a ele, e ele se retirar e a partir dali fazer um processo de transição na Líbia, em que surgirá um novo governo, talvez, se com o apoio da Europa e dos Estados Unidos, com posturas pró-Europa, pró-Estados Unidos, mas não se sabe. Existem várias lideranças. É uma situação meio que ainda não muito clara. Edgar, o Brasil ele se absteve da votação no Conselho de Segurança da ONU. A presidenta Dilma, por várias entrevistas, disse que prefere uma resolução pacífica para esse impasse político e revoltoso na região. Mas, durante a visita do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, ao Brasil, a ordem de ataque aconteceu dentro do Palácio do Planalto, na visita oficial à presidenta. Nesse caso, existe algum conflito, alguma saia justa política nesse caso específico da ordem ser dada dentro da casa oficial da Presidência da República? Eu acho que o Brasil está tomando uma postura até aqui correta. Ele está tomando uma postura, ele se absteve, ele não aprovou essa área de exclusão da ONU, e está tomando uma postura diplomática em que o caminho é a conversação, é o diálogo, é a diplomacia, e não um ataque militar e a imposição dos interesses da Europa e dos Estados Unidos. Porque não se sabe, não se tem uma noção clara do que vai acontecer num período histórico muito curto. O Brasil tenta, nesse momento, diplomaticamente, se aproximar de lideranças árabes, mantendo relações políticas, mantendo relações econômicas. Então, a posição nesse momento do Brasil não seria uma posição de neutralidade, mas seria uma posição pró-diálogo, pró-negociação, pró-diplomacia. O presidente Barack Obama ele foi à cadeia de rádio e TV nacional nos Estados Unidos fazer uma declaração pública de que os Estados Unidos não estariam entrando numa guerra, e sim numa ajuda humanitária a regiões conflituosas. Os Estados Unidos eles são bons nisso, Eles adoram justificar uma ocupação, uma invasão, através de um ataque preventivo, de um país agredido ou de defesa dos interesses humanitários. Eu não acredito nunca nisso, não é a verdade, por detrás estão os interesses políticos e econômicos, em guerra perde-se vidas, os Estados Unidos não estão tão preocupados, para não dizer que não estão muito ou nada preocupados com isso. Eles estão preocupados com o jogo político, o jogo geopolítico que existe naquela região e que o que acontecer nesse momento e nos próximos anos, talvez defina uma situação política para os próximos 10, 15 ou 20 anos. Uma vez que há sim essa tendência de grupos que, ao chegarem ao poder, se mantenham nesse poder por um bom tempo. Então, nesse momento, ao meu ver, não se luta por uma democracia. Nesse momento, luta-se por melhores condições de vida. A população árabe, ela exige que os seus governos atendam aos seus interesses. Ela quer uma situação de melhor para comer, beber, morar, ela quer viver melhor. Só que por detrás disso, existem os interesses dos grupos econômicos, dos grupos políticos, das lideranças políticas. Então, talvez os governos que ascendam ao poder hoje saibam que, chegando ao poder, terão que ter políticas sociais, terão que ter políticas econômicas. E reformas, principalmente. Reformas políticas. Mas eu não acredito muito num Estado democrático como nós imaginamos. Eu não acredito muito nisso. Não há uma tendência em haver isso. Mas há uma tendência de que os governos que se estabelecerem, se não tiverem uma preocupação de fazer um governo em que haja uma melhor condição para a população, esses governos talvez posteriormente sejam novamente contestados. A gente percebe isso através até de uma certa ironia. Eu achei uma imagem terrível. O rei Abdala da Arábia Saudita, um dos homens mais ricos do mundo, se não o mais rico do mundo, sentado em seu trono de ouro. Essa cena foi impressionante. Um trono de ouro, lendo um papelzinho preparado por um assessor, em que ele diz que vai fazer uma reforma, uma criação de 60 mil empregos. Então, um homem trilhardário, um homem com todo o poder econômico, a família, o poder econômico, falando da criação de 60 mil empregos. Como assim, calma, nós vamos fazer reformas. Vocês querem reformas? Eu vou dar essas reformas a vocês. Mas é uma minúscula parte do que essa população quer e necessita. Então, hoje você tem um contexto diferente. Você não tem, por exemplo, por detrás dessa explosão política, social, uma grande liderança religiosa. Você não tem o destaque, você não percebe uma liderança clara. Isso me lembra um pouco a intifada que acontece nos territórios palestinos. Num certo momento, a população insatisfeita passa a mão em pedra e sai. Quem são os líderes? Não existe liderança, o que existe é uma insatisfação. Mas por detrás de todo o processo revolucionário, as lideranças passam a despontar. E a minha preocupação é, que lideranças serão essas? Lideranças preocupadas com as reformas?
lideranças preocupadas com os interesses desses grupos econômicos, que talvez não estejam nem caindo, estejam apenas mudando posturas, né? Talvez continuarão no poder com outras lideranças, os interesses europeus, os interesses dos Estados Unidos. Então talvez muita insatisfação, muita instabilidade ainda vai ocorrer. Bom, no programa Educação e Cidadania de hoje, eu conversei com o professor de Geopolítica da FUNVIC, Edgar Luiz de Noronha. Edgar, obrigado pela entrevista e pelas informações aqui no programa. Agradeço, sempre que possível estarei de volta, porque é um papo muito gostoso. Obrigado. Acompanhe agora o Momento de Reflexão com o capelão da FUNVIC, professor reverendo Luiz Henrique Fernandes Vieira. Olá, mais uma vez, é um prazer muito grande tê-lo aqui conosco em mais um momento de reflexão. Muitas pessoas têm pensado em uma qualidade de vida, exercendo de uma certa forma uma busca enorme na questão dos exercícios físicos, na questão de uma boa alimentação, tentando, quem sabe, exercitar a sua mente através de uma boa leitura, participando de grupos alternativos ligados, sobretudo, à assistência, à religião. Todas essas coisas são muito boas, são muito úteis. Mas existe um mal que tem afligido o nosso tempo e que eu gostaria que você pensasse um pouco sobre isso. É a insônia. A falta de sono. Muitas vezes, muitas pessoas, ainda que tentem, que busquem uma qualidade de vida que lhe traga uma possibilidade melhor, eles têm falhado nesse cuidado de, quando colocarem a sua cabeça no travesseiro, poder descansar de uma forma suave, de uma forma compensadora. Algumas pessoas têm buscado alguns remédios, alguns medicamentos, algumas substâncias para garantirem que eles tenham um nível, uma qualidade de sono melhor. Muitas pessoas, ainda que durmam, elas acordam cansadas, elas acordam esgotadas por duas coisas. Primeiro, por sofrerem daquilo que um certo escritor, psiquiatra, nos disse sobre a síndrome de pensamentos acelerados. Ele dorme, mas o seu cérebro continua trabalhando. Ele descansa, mas o seu cérebro continua cansado. Alguns outros tentam esquecer, tentam abandonar aquilo que vivenciaram durante o seu dia, os seus problemas, as suas dificuldades e as responsabilidades do próximo dia. E então se esquecem do que o próprio escritor defende, de que nós temos uns registros automáticos da nossa memória e que não podemos descartá-los ou deletá-los como fazemos em nosso computador, na memória do nosso computador. Nós não podemos e não temos essa capacidade. Na verdade, nós precisamos muitas vezes refazer este fato, este acontecimento, para que esse registro ele seja melhor elaborado, que ele tenha um lugar de descanso e que seja acessado apenas no momento em que você o requerer. A palavra de Deus nos traz algo muito interessante em relação a isso. O salmista Davi, que teve grandes momentos de angústias e de ansiedades, ele tinha uma receita ideal para esse problema. Está lá no Salmo de número 4, versículo de número 8, aonde ele diz assim: em paz me deito e logo pego no sono, pois só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Deus pode oferecer a você um descanso tal que você tenha a capacidade
de recarregar as baterias para o próximo dia. Deus tem a possibilidade de oferecer a você o descanso necessário, a confiança necessária para que você, ao deitar, possa descansar plenamente o seu corpo, a sua mente, o seu espírito, de tal forma que você seja de fato compensado para que no outro dia tenha a capacidade de chegar inteiro, com toda a sua capacidade para enfrentar as responsabilidades que o próximo dia nos aguarda. Eu espero que você descanse no Senhor, de que você confie no Senhor e que, acima de tudo, que você entregue os seus caminhos ao Senhor, porque todo mais Ele fará. Nós devemos fazer a nossa parte e certamente Ele fará a parte dele. Nós não conseguiremos fazer a parte de Deus e nem mesmo Ele fará a parte que cabe a nós. Eu termino dizendo uma palavra do grande sábio Salomão. Confia no Senhor as suas obras, e Ele estabelecerá os seus desígnios. Que você tenha uma vida abençoada. Que você tenha uma possibilidade de sono seguro, descansado, abençoado, ao mesmo tempo que recarregador. Que você tenha a possibilidade de ter o Senhor te fazendo repousar seguro. Que Deus muito lhe abençoe e até o próximo programa. O programa Educação e Cidadania fica por aqui. Se você tiver dúvidas ou sugestões de temas para o nosso programa, você pode enviá-las pelo e-mail programaeducação@funvic.org.br. É muito importante a sua participação. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.